apóstolos chegasse até nós, nós fomos também doutrinados pela palavra de Deus, amém? Então veja só que nessa passagem aqui, Jesus nos traz uma lição. Quando nós lemos na passagem, quando Jesus ele estava conversando com alguns de seus discípulos e algumas pessoas que estavam ao redor dele, alguém chegou para Jesus e disse assim: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora querendo falar-te. E Jesus não perdeu a oportunidade para trazer naquele momento aquela palavra. E ele já perguntou: quem é, uma pergunta retórica, né? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele trouxe ali um ensinamento: olha, a minha mãe, os meus irmãos são todos aqueles que creem naquele que me enviou. Jesus, quando ele fez o milagre de transformar água em vinho, foram poucas testemunhas. O mestre Sala, alguns dos seus discípulos, a mãe de Jesus, nem os noivos souberam. A maioria, os que tomaram o vinho que foi transformado, não ficaram nem sabendo. Foi um milagre quase que velado. Mas para aqueles poucos que testemunharam esse milagre, Jesus deu um ensinamento ali, dizendo aqui: eu sou aquele que tem poder sobre a matéria também. Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus tem poder sobre os fenômenos da natureza. Jesus tem um poder sobre a matéria. Ele transforma a água em vinho. Isso é impossível para a ciência, por mais avançada que seja, conseguir fazer. Então Jesus foi deixando os seus ensinamentos. E aqui nessa passagem que eu vou entrar aqui agora, nós observamos esses detalhes aqui, para nós não perdermos, irmãos. O que Jesus fez aqui, nós temos que entender como é que a figueira, que é o pé de figo. Quem conhece figo aqui? Eu já comi muito figo, né? Em lata. Nunca colhi um figo do pé. A minha vida toda, os figos que eu comi foram enlatados. Não sei se alguém aqui já colheu o figo do pé, né? Mas os figos que eu comprei na vida era dentro da lata, abria com caldo e tudo, né? Mas o pé de figo ou figueira, ele tem um detalhe atípico a toda outra árvore frutífera. Se você for, por exemplo, na chácara do pastor e for tempo de manga, vocês, de longe, se tiver madurinho, você já sabe que tem manga, né? Amarelinha ali, opa, o pé está carregado. Mas se ainda não tiver madura, você só vai saber se tem manga quando você chega perto. É ou não é? Não é verdade? E qualquer outra fruta. Mas o pé de figo, a figueira, ele tem um detalhe que é diferente de outras árvores frutíferas. A primeira coisa que nasce num pé de figo é o fruto, não é as folhas. O tempo que antecede a frutificação, um pé de figo, ele está totalmente despelado, né? Não tem uma folha sequer. Você olha um monte de galhos, né? Galhos sem folhas, e começa a nascer os frutinhos vão crescendo. À medida que eles forem tomando forma, depois é que nascem as folhas. Estão entendendo? Então, aqui diz: Jesus vendo de longe que uma figueira que tinha folhas. O que aquela figueira que estava dizendo? Eu tenho fruto. Ela tinha fruto? Não. Mas a informação ali que nós temos aqui já reforça: não era tempo de figos. E Jesus se aproximou da figueira e naturalmente não tinha figos. Qual era o problema daquela árvore? E o que Jesus quis extrair daquele momento para nos ensinar? Aquela árvore, se nós pudéssemos personificá-la, ela estava mentindo. Ela estava mostrando algo que ela não tinha: frutos. Se
Se ela tinha folhas, ela naturalmente, por ser uma figueira, tinha que ter o quê? Figos. Jesus, naquele momento, amaldiçoou a figueira. Tadinho da figueira, né, irmãos? Que crime ambiental que Jesus fez. Amaldiçoou, secou uma figueira. Talvez se fosse hoje, né, já ia mandar ir atrás de Jesus, o IBAMA, né, o sistema que cuida do meio ambiente, a Marina Silva talvez tinha mandado ir atrás de Jesus e multar Jesus no mínimo, né? Porque ele destruiu uma figueira. Que crime ambiental absurdo é esse, né? Mas Jesus nos traz uma lição aqui, irmãos. A lição que serve para mim, que serve para você. E ele estava direcionando essa lição para Israel. Israel era essa figueira, tinha muita aparência, mas não tinha nada que refletia a glória de Deus. Jesus falou para os sacerdotes: olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ouçam o que eles dizem, porque eles estão expondo, eles expunham a lei. Então, na exposição da lei, eles estavam simplesmente transmitindo o que Deus tinha deixado, mas o comportamento deles, a vida pregressa deles, Jesus falou: não a imitais, porque eles alargam as suas franjas de vestidos, colocam sininhos para que onde eles andarem, eles possam ser vistos pelos homens. Eles estão nas esquinas orando para que todo mundo olhe para eles e diga: olha que santo homem de Deus. Jesus está trazendo a palavra dura para Israel. Israel que não foi capaz de reconhecer Jesus como o Cristo, aquele que Isaías falava sobre ele, aquele que Moisés havia falado sobre ele, e eles estavam cegos e surdos, porque não viam Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem na pregação da palavra, nem nos milagres que ele fazia. Eles estavam totalmente cegos, surdos e insensíveis à palavra de Deus. Jesus, quando foi abordado por um jovem rico, um jovem seguidor da lei, diz a palavra de Deus que ele era um dos principais príncipes, isto é, alguém que frequentava a sinagoga, alguém que tinha o respeito e tinha a admiração do povo, porque ele era um exímio praticante da lei. Mas mesmo a lei que ele praticava não deu a ele o que eu e você temos, que é a certeza da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Sabe por que você tem certeza da vida eterna? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo, ele coloca no seu coração, e isso se revela na sua vida. Sabe por quê? Não é porque você se sente seguro, eu vou para o céu, nada me impede, não, porque você olha para si, a glória de Deus está dentro de você, e você começa a enxergar o quão pecador que você é, o quão pecador que eu sou, e eu tenho uma consciência de que sem Deus eu nada posso fazer. Então essa sensação, essa noção de pecado, de que você sem Jesus nada pode fazer. O crente não é presunçoso, ele não diz: ah, Jesus me salvou, agora estou numa rede, deitado em berço esplêndido, só esperando o dia de Jesus voltar. Não, pelo contrário, você está vigiando todos os dias, você está se santificando, porque você leu na palavra de Deus: olha, aquele que está em pé, cuide que não caia. Santificação. Quando você não conhecia a Cristo, você estava como eu, como qualquer um, estava condenado pelo pecado. A culpa do pecado estava sobre nós. Mas Jesus, através da sua entrega na cruz do Calvário, te livrou dessa culpa e te trouxe para pertinho dele.
esperamos um dia nós sermos glorificados. No dia que nós formos glorificados, nós vamos ficar totalmente livres da presença do pecado. Mas enquanto o livramento da culpa e o dia da glorificação não chega, Deus quer de nós santificação. Santificação é você fugir do pecado. E nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a nossa vida aqui é uma caminhada. O crente não pode viver preso no manto da religiosidade. O que vai nos salvar é a nossa perseverança, a perseverança dos santos. Você sabe que eu sei, você sabe que nós só estamos de pé porque estamos seguros em Jesus. Quando a gente afrouxa as nossas mãos, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus. A nossa tendência é dizer: isso vale, não tem nada a ver, eu vou viver a minha vida aqui, eu vou agregar a minha vida espiritual, isso e aquilo, e assim a gente vai se apostatando da fé, porque a gente deixa de vigiar e deixa de nos santificarmos. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus quer que você demonstre por fora seja um reflexo do que você é por dentro. Porque eu posso ser por fora e por dentro eu não ser, mas é impossível que eu sendo por dentro alguém convertido, comprometido com Deus, naturalmente esse meu compromisso, essa minha comunhão com Deus reflete exteriormente. É isso que Tiago fala quando ele fala de fé e obras. Porque quando e obras que Tiago se refere são os frutos do Espírito Santo. Quando eu tenho compromisso com Deus, essa minha fé que me salvou, ela provoca em mim atitudes que refletem uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. É impossível, irmão, um crente que serve a Deus, que tenha comunhão com Deus, não dar fruto. Fruto é consequência justamente de comunhão com Deus. Porque se eu não tiver fruto, eu vou ter só folhas. Quando Jesus falou sobre a sua segunda vida, ele disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu preguei vou aqui parafrasear, em teu nome eu preguei no púlpito da DETAG, da DGO, da DEV, em teu nome eu ministrei, eu vi pessoas sendo curadas quando eu pus a mão. Veja, irmãos, que pessoas que tinham dons que Deus deu, estavam dizendo aquele dia: em teu nome, que palavra terrível que eles vão ouvir: apartai-vos de mim. Porque eu posso ter dom, mas se não tiver fruto, olha a palavra pesada que eu vou dizer aqui: eu vou entrar no inferno com dom. Se eu não tiver fruto, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Então eu pergunto para mim mesmo, e essa pergunta cada um faz para si mesmo: eu estou frutificando na obra de Deus? Eu estou frutificando na minha vida espiritual? Eu estou dando frutos? Se o Senhor vier hoje, será que eu vou ser glorificado juntamente com a igreja? Porque a nossa vida, irmãos, como cristão, não é uma religiosidade. Nós não servimos a Deus através de liturgias
e através de sistemas criados que refletem uma religião, não. Nós servimos a Deus mediante um compromisso de vida, de sabermos que o nosso lugar aqui é passageiro, que nós estamos nos preparando para estarmos com Cristo na glória, reinando com Ele. Talvez a palavra hoje não seja uma palavra de levantar a igreja e de alegrar nossos corações no sentido de estarmos pulando aqui, mas a palavra de reflexão, porque nós estamos testemunhando no mundo uma apostasia. O mundo, a igreja, o mundo não, a igreja no mundo está se apostadando, irmãos. Quando as igrejas na Europa tem igrejas fechadas, tem igrejas que viraram bar, viraram campos de boates, porque o cristianismo que mudou este mundo agora está sendo atacado. O cristianismo está sendo perseguido, e nós olhamos isso de camarote porque é lá fora, mas essa perseguição de forma sorrateira, de forma maligna, está se infiltrando no nosso país, e nós estamos muitas vezes desapercebidos. Se hoje mandarem confiscar todas as Bíblias, não deixar uma Bíblia sequer, o que você guardou no seu coração, mediante a leitura da palavra de Deus, o que você guardou para quando alguém vier a ti você dizer, não, está escrito, mas só está escrito, você só vai dizer, eu só vou dizer, está escrito, porque eu li, porque eu conheci a vontade de Deus, porque eu vim para os cultos da escola dominical, porque eu vim para os cultos de doutrina, porque eu debati a Bíblia, porque eu fiz, eu estudei, eu busquei, eu procurei conhecer e prossegui conhecendo o Senhor durante a minha vida como cristão. Palavra de reflexão, para que nós sejamos, e muitas vezes uma árvore que dá fruto, é uma árvore que às vezes as folhas caem, às vezes é preciso ser adubada, precisa ser aquela parábola onde da videira na vinha, lembram que Jesus mandou adubar para que dê fruto? Aí eu me lembro de Davi. Qual é a diferença de Davi para Saul? Se nós formos humanamente falando, se nós formos pensar assim, a diferença de Davi para Saul, o pecado de Davi foi pior do que o de Saul. Humanamente falando, não é? Eu não é. Porque Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, adulterou, cometeu um pecado grave. Saul só deixou umas vaquinhas vivas lá, mas foi desobediência. O pecado de desobediência é o pecado contra a autoridade de Deus. Irmãos, quando a gente peca contra a autoridade de Deus, a gente está passivo de receber uma justa retribuição. A diferença de Davi para Saul não foi somente a questão da gravidade do pecado, porque quando Saul pecou, o que ele procurou fazer? Ele foi atrás da feiticeira, ele foi atrás de desfazer aquilo que Deus tinha determinado que aconteceria, como se ele pudesse reverter o juízo de Deus contra a vida dele. Mas o que Davi fez quando ele pecou? Ele não fez nada que Saul fez, pelo contrário, ele se jogou no pó, ele se humilhou diante de Deus, e ele disse: Senhor, tire tudo de mim, mas não tire de mim pelo Espírito Santo. Irmão, se faltar o Espírito Santo na nossa vida, acabou, gente. Porque o único que pode nos convencer e pode nos manter ligados com Deus é o Espírito Santo. Então temos que ter cuidado para nós sermos árvores frutíferas. Ananias e Safira eram um típica figueira que tinha folhas e não tinha frutos. Eles prezavam pela aparência, e Deus não
admite, irmãos, que eu mostre o que não sou, porque isso é o engano. O engano religioso é a pior coisa que existe. Ananias e Safira, eles estavam ali querendo aparecer, querendo demonstrar o que não era, e mentiram por Espírito Santo, foram fulminados. Olha a gravidade de ostentar uma vida espiritual que nós não temos. Olha a gravidade de viver uma vida onde ela não coincide as nossas atitudes com a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como é que você está a sua vida? Eu pergunto para mim, como é que está a minha vida? Como é que está o seu namoro? Seu namoro está, Deus está se agradando? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos, dentro da sua casa? O relacionamento com os seus pais, dentro do seu lar? Deus pode carimbar embaixo e assinar, aprovado. Então a nossa vida, irmãos, tem que refletir. Nós temos que refletir isso. É papel meu, é papel seu, refletirmos, porque é nossa responsabilidade de cuidarmos da nossa vida espiritual, para que quando Jesus vier, nós possamos ser glorificados e nós possamos ouvir da boca do Senhor: vinde, bendito Senhor Pai, para a glória que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Entrego a palavra aqui, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. E se existe alguém aqui que hoje quer decidir vir para Jesus, para começar a frutificar, para ser uma bênção na mão de Deus, alguém que não é crente e nessa noite que quiser dizer assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero assumir um compromisso de vida com o Senhor, para poder também dar frutos. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, que quer assumir um compromisso com Deus? Primeiro com Deus, depois com a igreja. Tem alguém aqui? Se não tem, amém, que Deus possa abençoar, e que essa palavra, que é a palavra de Deus, fale a cada coração de acordo com a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. A igreja pode dizer amém pela palavra? Amém.